amados, boa noite, gente. Vou falar de alimentação viva aqui na Dedico Convida, com a nossa convidada especial, ela, Laurita Casagrande, idealizadora do projeto Girassol. E a gente vai estar falando sobre alimentação viva. Eu estava comentando com vocês que há 5, 6 anos atrás ela deu um curso pra gente na Dedico, lá em Brumadinho, Aranha. Ela vai estar entrando, vai estar esclarecendo tudo pra gente, como germinar grãos, como se alimentar melhor, como melhorar a sua imunidade. Então ela vai falar o que é alimentação viva. Então todo mundo que tiver dúvidas sobre o assunto pode já separando as perguntas que a gente vai estar fazendo ao longo da live. A produção está conseguindo fazer o contato com ela. Enquanto isso eu vou contar para vocês esse curso presencial que ela deu há 5, 6 anos atrás e que transformou um pouco minha dieta, assim, no meu dia a dia. Eu já tomava muito suco verde, já gostava suco verde, que já era uma coisa super legal na minha vida, mas eu não tinha essa questão de germinar os grãos. E hoje eu faço muito, mais ainda o marido faz mais e a gente usufrui. Mas aí tem os grãos que a gente faz, muito grão de bico, lentilha, a gente sabe, girassol a gente faz menos, mas é super legal germinar também. E a gente vai entender por que germinar e qual que é o sentido de fazer isso. E, gente, é uma delícia. Hoje aqui no almoço, ó, tivemos, não sei se dá pra ver aí, ó, o grão de bico. Ele fica assim, ó, nascendo, ó, tipo, convida, olha que bonitinho. Fica lindo. E aí ela vai explicar pra gente como germinar o grão, por que germinar, o que é a alimentação viva, como que isso pode contribuir para a sua saúde, melhorar a sua imunidade, né? Então são coisas que eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia. Como melhorar a saúde, como a gente cuidar dessa nutrição do corpo, da alma, né? E como a gente ficar bem. Ela que é uma especialista em alimentação viva, que é um amor de pessoa, que teve com a gente há uns 5, 6 anos atrás, não lembro direito, né, Laurita? Nem lembro também, o tempo passa tão depressa que a gente não guarda mais nada. Mas eu sei que a gente passou bem, quando ela esteve lá com a gente passou bem, comeu um monte de coisa gostosa, e ela incentivou muita gente a fazer grão geminado, vários sucos, então vamos já perguntar várias coisas para ela, ela que chegou aqui depois de muito empenho, de muito esforço, mas agora está aqui com a gente. E aí a gente tem muitas dúvidas para tirar e vamos conversar um pouco mais sobre saúde, sobre alimentação, né, Laurita? Seja muito bem-vinda. Exatamente. Obrigada. Aqui no Dedico Convida. Boa noite a todos. Espero mais esclarecer dúvidas, né? Porque alimentar, todo mundo já se alimenta. Então a gente precisa aprender a alimentar de forma mais correta, de forma mais equilibrada e que nos nutre. Que às vezes a gente alimenta para saciar a fome, não para nutrir. Nossa, muito importante esse ponto que ela está colocando, hein, gente? Porque a gente só mata a fome, mata a vontade, coisas gostosas, mas a gente tem que lembrar de nos nutrir, porque isso é cuidar da saúde também, a nutrição, né? As vitaminas, né, que tem ali, os sais minerais, os nutrientes, mesmo a gente refletir sobre isso é muito importante, não é só o sabor faz parte. Mas não pode ser só isso, né? A gente pode comer uma coisa gostosa, mas pode também comer uma coisa saborosa e nutritiva, né? Então você pode aliar as duas coisas, não precisa você comer só pelo olho, né? Aquilo ali, pelo sabor doce ali, adocicado, aquilo que chama atenção. A gente tem que lembrar que a gente é uma máquina e que essa máquina precisa de combustível. E que, de certa forma, esse combustível não pode ser tão adulterado, né? Que se ele for adulterado, essa máquina não vai andar. Nossa, então, fantástico. É importante a gente ter isso em nossa mente, que eu preciso de um combustível que não seja adulterado para mim poder fazer a minha caminhada. E isso não quer dizer que a gente tenha que se alimentar só de alimento vivo. Isso quer dizer que a gente tenha que incluir alimentos vivos, alimentos mais puros na nossa dieta, para que essa máquina funcione mais perfeitamente, mais equilibrada e mais em conexão com o ambiente. Na Dedico, muitas pessoas são vegetarianas, Laurita, e algumas pessoas que vão lá, a gente fala assim, a pessoa não tem que virar vegetariana, mas ela pode experimentar um dia sem carne, por exemplo, com mais vegetais, e os frugívoros a mesma coisa. Eu acho que você pode ir aos poucos acrescentando coisas que vão te fazer bem e abrir sua mente para novos sabores, porque às vezes é uma coisa que você vai adaptando, o paladar ele vai transformando com o tempo, não é isso? Exatamente. É o que eu sempre digo para as pessoas, você tem que aprender a incluir na sua alimentação, adicionar na sua alimentação um alimento vivo. Não é você excluir nada da sua alimentação, eu peço para adicionar.
Adicione alimento vivo na sua dieta. Se você vai ter que excluir alguma coisa, isso aí o tempo vai te dizer, o seu corpo vai te dizer. Isso, é o caminho de cada um, é muito individual. Você tem em mente que eu vou adicionar alimento vivo. E o que é alimento vivo? É alimento que não foi aquecido, alimento que não foi congelado, que não perdeu a sua vitalidade, assim como nós. Se a gente perde a vitalidade, a gente passa a ser nós somos um cadáver. O alimento também é a mesma coisa. Se ele perde a vitalidade, ele morreu, ele é um cadáver também. Então a gente tem que pensar que tipo de alimento que eu levo para o meu corpo? Eu levo mais vida ou alimentos mortos? E Laurita, esclarece para as pessoas aqui, tem muitas pessoas que não entendem o porquê de germinar os grãos, né? Assim, qual que é o motivo, qual que é a razão e qual que é a importância, o que que muda quando a gente realmente germina o grão ou quando a gente simplesmente ingere ele do jeito que ele está. Dá uma explicada para a gente qual que é o sentido de germinar o grão. Sim. O primeiro passo vamos começar por você ingerir um grão sem germinar. Quando você pega lá eu gosto sempre de citar o gergelim, que quase todo mundo usa. Você pega um gergelim, coloca ele numa salada, ou mesmo numa sopa, ou numa vitamina, e tudo, sem germinar, sem nada. Ele tem um protetor natural que chama fitato, que é um ácido e que acidifica nosso corpo. Além de acidificar o nosso corpo, esse ácido impede que a gente absorva os nutrientes dos alimentos, principalmente os minerais. Então, o gergelim, que é rico em cálcio, você vai aproveitar muito menos o cálcio dele do que se ele tivesse germinado. Então, às vezes a pessoa está ingerindo o alimento correto, mas não está pegando a potência do alimento como um todo, na verdade. Exatamente. Se ela come ele sem germinar, sem nada. Quando você passa para o processo de germinação, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar a semente de molho 12 horas. Então, qualquer semente 12 horas, Laurita. Qualquer semente 12 horas. Por que essas 12 horas de molho? Para exatamente ela liberar esse fitato. Aí ela entende que está na hora dela nascer, como se fosse um bebezinho, está na hora de eu nascer e eu posso soltar minha casca, eu posso soltar minha proteção. Então ela libera esse fitato. E no que ela libera esse fitato, ela potencializa esse valor nutricional dela. No caso, o gergelim, o cálcio. Ele, em vez dele ficar reduzido, ele potencializa, ele multiplica muitas vezes. Então aumenta muito o valor nutritivo daquele alimento. Valor nutritivo. Aumenta as enzimas. Então as enzimas é que fazem o processo digestivo, digestório dos alimentos. E então, eu vou falar, Laurita, não sei se procede, porque muita gente coloca agrotóxico, esse tipo de coisa para poder hoje fazer os grãos, né? Assim, no arroz, no grão de bico, em outros grãos, é muito usado na agricultura hoje, alguns agrotóxicos. Quando a gente faz isso, é verdade que sai um pouco desse veneno também na água? Um pouco sai, mas a gente dizer que sai tudo não, porque já está entranhado na raiz da planta ali, nas coisas, então o que a gente tem que lutar é para que cada vez mais os agrotóxicos sumam dos alimentos, né? Porque limpar não tem uma técnica 100%. Que você consiga tirar isso 100% do alimento. O mais importante que a gente deve observar é que se o alimento sobreviveu àquilo tudo ali, ele ainda tem energia vital, ele ainda tem enzima e ele ainda tem nutriente. Então, se você ainda consegue comer ele, ainda é melhor, vamos falar que não estou criticando quem é carnívoro nem nada, mas ainda é melhor do que você comer um pedaço de carne, porque você já está comendo um pedaço, entre aspas, de cadáver, porque não tem energia vital, não tem enzimas e já perdeu, além de pegar toda aquela energia sutil que o animal passou para poder perder, para poder morrer. Então, às vezes até melhor que um biscoito recheado também, ou algo muito industrializado. Ou algo industrializados, que não tem energia vital, não tem enzimas e ainda está cheio de produtos químicos. Então, mesmo não sendo o ideal, ele ainda é melhor do que os industrializados. Ainda é melhor do que essas outras coisas. Você ainda vai conseguir muito mais benefícios do que isso. Eu vou dar um exemplo, no meu caso, por exemplo, que quando eu entrei para a alimentação viva, e financeiramente eu estava muito endividado, eu tinha gastado muito com médico, com essas coisas tudo, e meus filhos estudando, então eu não tinha dinheiro. Então eu comprava tudo em sacolão, com agrotóxico e tudo. E mesmo assim, com 6 meses, eu curei hipotireoidismo. Então, o sinal de que o alimento, mesmo com o agrotóxico, ele ainda é mais saudável do que o alimento processado, o alimento industrializado, o alimento que não tem energia vital.
É muito legal que a Laurita, ela testemunhou, né? Ela vivenciou isso, né? Ela aplicou nela e hoje ela ensina muitas pessoas. Então, quando ela foi lá, eu lembro dela falando lá na Dedico pra gente sobre essa questão, que ela tinha esse hipotiroidismo e ela curou através da alimentação viva. Então, é um depoimento de uma pessoa que realmente praticou o que ela acreditava, vivenciou aquilo e se transformou através desse novo estilo de vida, não é isso, Laurita? Exatamente. Tudo que eu falo, eu experimento. É uma vivência para depois repassar, né? E a gente, como está sempre caminhando, sempre evoluindo, o alimento também está sempre evoluindo. Então, uma coisa que eu vi na alimentação viva, que você me falou no princípio para falar sobre os brotos, qual é a importância dos brotos, então aí, brotos e sementes germinadas, então a importância máxima deles aí é essa questão de criar energia vital para a gente. Olha, Laurita, eu segui no seu curso, ó, meu almoço. Ó, parabéns. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Olha, que lindo. Foi lá, tenho 6 anos que eu como direto, toda semana. Olha que maravilha. Hoje você vai aprender a fazer uma coisa diferente com esse grão de bico. Ah, tá? Ai, quero! Você vai aprender uma coisa diferente. Ela ensinou muita coisa, ela ensinou a fazer leite de castanha, ela ensinou várias coisas. Suco verde eu já tomava, eu gostava, já era super assim, achava uma delícia. Tem gente que não gosta, mas eu amo o sabor do suco verde, gosto de verdade. Do suco de couve com limão, acho que é bom, ponto do ferro, ajuda a absorver, estava até comentando. O limão ajuda a absorver os minerais, principalmente o ferro, né? Nossa, então e assim, eu gosto de temperar o grão de bico assim com azeitezinho, a sal, às vezes eu coloco um pouquinho de limão também, não sei se tá certo, mas eu como assim. Certo. A alimentação viva não tem nada errado, tudo que você faz é perfeito. Então a alimentação viva tem essa vantagem, tudo é perfeito. É você seguir sua intuição, que seu coração pede, que a sua boca pede, que sai perfeito. Então, não tem segredo, é maravilhoso. Eu não sei se ela lembra de mim, gente, mas eu lembro dela direto, porque a gente sempre tá fazendo aqui em casa o grão de bico, os negócios. Aí o meu marido aprendeu comigo, né? Mas ele faz mais do que eu até. E aí ele falou, mas eu tenho que conhecer essa Laurita, porque você fala tanto dela. E é como importante o impacto que às vezes a gente gera na vida do outro sem nem perceber. Né? Então, assim, às vezes a gente fala uma coisa, uma palavra que você dá, a pessoa experimenta e às vezes vai transformando aos pouquinhos. Não é que a alimentação é perfeita, mas eu acho que depois que você teve lá, muita gente refletiu, né? As pessoas que fazem seus cursos também no movimento Girassol, que você tem, que você idealizou, enfim. Eu acho que é muito importante a gente ter esse compromisso de despertar a consciência das pessoas, né? Os hábitos. E a alimentação viva, ela tem esse poder de despertar a consciência, porque quando a gente come um alimento muito processado, os nossos canais energéticos ficam bloqueados. E quando você come um alimento mais natural, mais cheio de energia vital, essa energia vital entra no seu corpo, abrindo os seus canais energéticos. Então, quando você abre, que a gente chama de nadis, é como se fosse nós temos canais energéticos como as veias no nosso corpo. O nosso sistema sutil também é cheio de veias, que são as veias energéticas. E essas veias ficam muitas das vezes bloqueadas por alimentação inadequada, estresse, essas coisas todas. Quando você passa a fazer uma alimentação dessa, a passagem de energia, a clareza que você vai tendo, a conexão com a intuição aumentam muito mais. Então você fica muito mais sereno e muito mais consciente do que você está fazendo, muito mais concentrado e com muito mais sabedoria interna. Então você tem muito mais intuição. Então é muito importante, a alimentação viva não é só alimentar o corpo físico, ela alimenta a nossa alma também. Tem toda uma filosofia por trás, né, Laurita? A gente pode refletir muito a respeito. Semana passada a gente teve no Dedico Convida Medicina Ayurveda, né? E acho que é muito interessante a gente abrir a nossa mente para essas outras medicinas alternativas que a gente tem e que às vezes não cuida só da doença, mas cuida da saúde, né, como um todo. Você conseguir se nutrir, cuidar de você, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender e que não é muito da nossa cultura, que a gente tem a cultura aqui no Ocidente de cuidar da doença, né? E a gente tem que aprender a cuidar da saúde, do ser humano de forma integral. A gente tem que trabalhar a prevenção, né? A gente precisa aprender a trabalhar a prevenção. Igual a gente está vivendo essa pandemia aí, as pessoas naquela preocupação, mas ninguém se preocupa assim, o que eu como? O que eu levo para dentro do meu corpo?
Ah, tá. Não, eu estou preocupado em usar uma máscara, em ficar dentro de casa, mas eu não estou preocupado em manter o meu corpo equilibrado, em manter minha imunidade alta. A imunidade alta é o que vai proteger as pessoas, gente. Não só contra o vírus, mas contra qualquer bactéria, qualquer coisa. Eu digo que a vacina é a sua imunidade. Então, as pessoas estão tudo esperando a vacina do coronavírus, a vacina do coronavírus. A vacina é a sua imunidade. Se o seu corpo estiver em alta, você pode até ter algum sintoma de doença e tudo, mas ela não tem ambiente para ela ficar. Ela passa por você. Então, ela só vai passar por você. Você não tem mais ambiente para poder alimentar aquilo ali. Isso que é muito importante. E o que é mais importante nisso e tudo é a energia vital. A imunidade está muito ligada com a energia vital. É por isso que a gente deve sempre ter pelo menos um brotinho ou uma semente germinada na refeição. Então adicione uma sementinha na alimentação. Adoro, faz igual a Thaís que adicionou. Vamos ver as perguntas que estão surgindo aqui. Tem que trocar a água neste período de 12 horas? A primeira água de 12 horas, você lava ele bastante, depois deixa de 12 horas? Ou durante as 12 horas tem que trocar a água, Laurita? Não há necessidade. Lava bastante antes de colocar de molho, depois você coloca a água filtrada e deixa ali num cantinho da sua pia, do seu armário, essas 12 horas não precisa de trocar. Não tem necessidade. É bom ter o cuidado de não deixar no sol, tá? Porque aí ele pode fermentar. Muito importante isso, hein, gente? Depois de germinar, pode guardar na geladeira? Como a gente foca na alimentação viva, na energia vital, quanto menos você armazenar, melhor. Então, o que a gente faz? No máximo 2 dias na geladeira, tá? Guarda na geladeira no máximo 2 dias, porque a partir de quanto mais tempo for passando, mais energia vital vai perdendo. E a gente quer ganhar energia para poder aumentar a imunidade. Então, a gente tem... Então, é melhor fazer uma porção menor, mais vezes. Uma porção menor, isso. E com relação a isso aí, uma outra forma da gente armazenar, e que eu uso muito hoje, é o fermentado, que é o que eu ia te falar para você fazer com o seu grão de bico. Então, você tem um grão de bico, você germinou muito grão de bico, não tem como consumir ele em 2, 3 dias... Faça um fermentado. A saúde nossa começa no intestino. Então, como é que é esse fermentado? Porque esse fermentado eu não conheço não, Laurita. Esse aí é novo. Vou falar desse aqui, por isso que eu falei que você ia aprender uma coisa nova com Quero, gente. Quero mais. Você faz um fermentado com tudo. O fermentado você pode fazer com tudo, porque ele vai levar bactérias do bem para o seu intestino. E essas bactérias do bem vai ser o exército que vai te proteger de qualquer vírus, qualquer bactéria e qualquer doença que esteja no ambiente, entendeu? Então a gente precisa de ter inúmeras bactérias do bem no nosso organismo e um exército muito forte de bactérias saudáveis, e é com os fermentados, que são alimentos probióticos, que a gente consegue isso. É muito simples fazer um fermentado. Vou dar um exemplo fácil de fazer. Não precisa ser semente germinada, não. Vamos supor um repolho, por exemplo. Pega um repolho, pica ele lá, os pedacinhos, tempera ele do seu gosto, lá com azeite, sal, alho, o que você quiser. Aí dá uma cruzinhada nele com a mão. Amassa bastante com a mão, para ele ficar bem macinho. Ele vai soltar bastante água naquela hora ali. Aí você aperta ele bem, coloca dentro de um vidro, aperta bem para não ficar e cobre com aquele líquido. Aí guarda na geladeira, ou pode deixar até fora da geladeira, uns 3 dias, que ele vai fermentar. Aí ele vai se transformar num alimento probiótico rico em bactérias do bem. Aí eu posso colocar na geladeira? Já pode guardar na geladeira de uma vez e deixar lá uns 3 a 5 dias sem mexer. Ou então, se você quer ver, eu pego o repolho, tempero, aperto com a mão bastante, coloco numa vasilha de vidro, por exemplo, pressiono com o líquido que está ali do tempero, vamos colocar assim. Não, você tira aquele líquido, aperta ele bem, tira o líquido, você vai colocar só a massinha. O líquido só vai ficar depois que estiver lá apertadinho, você vai e cobre com o líquido. Mas o que eu ponho em cima? A tampa do vidro, aí você pode colocar... Eu aconselho, porque o que vai acontecer? Durante a fermentação, ele tende a subir.
O repolho que está lá embaixo tende a subir por cima do líquido. Aí ele pode se contaminar se ele ficar fora do líquido. Então, o que eu aconselho as pessoas a fazerem? Enche um saquinho de água, saquinho de plástico de água, e coloca por cima o fervinho de peso. Aí ele não vai subir. O saquinho de água não vai deixar ele subir. Aí você tampa, tampadinho lá, pode deixar fora da geladeira se você quer que fermenta mais rápido, deixa fora da geladeira uns 3 dias. Passou esses 3 dias, leva para a geladeira, daí uns 7 dias você já pode começar a consumir. Olha, esse grão de bico seu aí, você pode fazer, quando a gente tem uma semente que não tem muito líquido, ou um legume, tipo a batata baroa, por exemplo, o inhame, que não tem muito líquido, você tritura no processador, o grão de bico, ou rala no ralo fino, uma cenoura baroa ou alguma coisa assim, tempera temperadinho do mesmo jeito do repolho, coloca dentro de um vidro prensadinho, ele não vai ter água para você cobrir, aí você cobre com um fiozinho de azeite. Olha, então, que legal. E deixa fermentando. E aí eu posso comer quanto tempo depois disso? Tipo assim, tá pronto, aí quanto tempo que eu posso comer esse alimento? Até meses. Sério? Eu já guardei até mais de 6 meses. Pra você ter uma ideia, eu tô comendo goiaba que eu fermentei em janeiro. Tô comendo agora. Olha, gente, que interessante. Então é a forma natural de você armazenar alimentos, levar bactérias saudáveis para o seu intestino, cuidar da sua microbiota intestinal. Com isso você vai ter melhor absorção dos nutrientes dos alimentos. O seu sistema imunológico vai ficar muito mais fortalecido e você vai ter muito mais vitalidade, porque assim os nutrientes dos alimentos serão mais absorvidos, melhor absorvidos pelo corpo. No caso da goiaba, você põe ela inteirinha, você coloca alguma coisa nela ou não? No caso da goiaba, de frutas de um modo geral, no caso da goiaba que tem semente, eu bato a goiaba no liquidificador, coo numa peneira para tirar a semente e guardo só aquela polpa num vidro. Fantástico. Vamos voltar às perguntas aqui, ó. Fernanda, se congelarmos o alimento cru e usarmos depois, deixa de ser vivo? Perde muitos nutrientes? A questão de congelar o alimento, Laurita. Congelar ou cozinhar acima de 45 graus, às vezes as pessoas pensam que cozinhar no vapor pode, mas você nunca consegue fazer um vapor com 45 graus. 45 graus é a temperatura da sua mão. Você consegue fazer um vapor de água com 45 graus, com a temperatura da sua mão? Não consegue. Quando você cozinha por mais de 45 graus ou congela o alimento, você mata os nutrientes e as enzimas. Então, se torna um alimento, entre aspas, morto. Vai ter algum nutriente, mas muito menos do que o vivo, não é isso? Assim, vai ter vitamina. Ele vai ter muito menos. Mas mesmo os nutrientes, quando você congela ou cozinha, você perde de 60% a 80% dos nutrientes. Gente, é muito que perde, então. E quando você germina ou come, quando você germina, você potencializa. Veja a diferença. Entenderam, gente? Olha, às vezes, se você congelar, é melhor ainda do que o biscoito recheado, do que a carne e tudo mais, porque já tem alguma coisa ali. Mas você perde de 60% a 80%. Né? Se você germina, não é só o 100%, você está potencializando ainda mais aquele 100%. Mais ainda. É isso que a Laurita está trazendo para a gente aqui, de informação e essa dica da flora intestinal também, de fermentar o alimento com outra coisa. Em vez de você congelar, fermenta. Aí, ó, é uma ideia. Se você quer manter mais tempo o alimento, em vez de você congelar, você poder ter aí junto de você e ter uma nutrição maior, pensando em todas as vitaminas no seu corpo, a Laurita está dando uma alternativa aí pra gente. Vamos experimentar? Fermenta tudo, experimenta e fermentar. Experimenta, dá para fermentar de tudo, um monte de coisa. Minha geladeira deve ter uns 20 vidros de fermentado, de várias qualidades. Na hora que eu quero comer, eu falo, o que eu quero agora? Chuchu fermentado, acelga fermentada, repolho, moranga, o que eu quero? Aí eu vou e escolho. Olha, que bacana. É uma alternativa para a gente pensar. A gente tem que abrir a mente da gente, experimentar e veja qual que é o sabor. Ah, de repente você não gostou de um fermentado? Experimenta o doce, experimenta a fruta. Não, então gemina o grão. Não deu muito certo com o grão, tenta outro grão.
tenta fazer um suco verde. É aos pouquinhos, vê o que combina com você e vai adicionando. Igual a Laurita falou, não é que você vai mudar de uma hora para outra tudo, né? Mas você pode estar aberto a se alimentar melhor, se nutrir melhor, né? Aos pouquinhos a gente vai transformando o nosso paladar e ficando com a saúde melhor, né? Vamos lá, mais perguntas aqui, ó, Michele. Quais são os grãos que você indica para germinarmos? E após as 12 horas, devemos guardar na geladeira? Não. Os grãos que você indica? Os grãos que eu indico. Normalmente, comecem pelo menos pelo girassol. O girassol acompanha o sol, é uma semente riquíssima em energia vital, limpa efeitos de radiação do nosso corpo, que é o que a gente mais tem hoje. A gente fica 24 horas na frente do computador e do celular. Então, a gente precisa do girassol todo dia. Eu falo, tem que tomar suco de girassol, suco verde, leite de girassol o dia todo. Então, comecem pelo girassol. Aí depois você pode acrescentar, igual você fez aí, grão de bico, lentilha, ervilha, quinoa, linhaça, castanhas. Tem um feijão goiacha, aquele verdinho, feijão azul, aquele vermelhinho. São essas básicas, mas assim, não estressem em querer fazer muita semente ao mesmo tempo. Faça 2, 3, escolha 2, 3 que você vai gostar mais e depois você vai experimentando as outras. E o básico para germinar? Eu gosto muito da lentilha, eu gosto muito do grão de bico também, são as minhas favoritas. Eu sei que... Pois é. Tem que fazer mais de girassol agora. Vou fazer agora mais de girassol. A Claudita tá falando tanto desse girassol que eu acho que eu vou tentar de novo. Eu tenho 11 anos de alimentação viva, eu acho que eu não fiquei um dia sem ter esse girassol germinado na minha refeição. Então, o girassol, ele é o meu companheiro de todos os dias. Que coisa boa. E o tempo de germinação que você perguntou. Às 12 horas. 12 horas de molho e depois mais 12 horas o vidro vai ficar inclinado assim, ó, num escorredor de prato. Aqui você põe um voalzinho ou um paninho aqui para poder a semente não cair, né, com um elásticozinho em volta, o elástico aquela gominha prendendo, e deixa o vidro inclinado num escorredor de prato por mais 12 horas. Tá? Ela pega um vidro de azeitona ou de, sei lá, palmito, o que for, coloca um voalzinho e coloca um elásticozinho. É um jeito de fazer, que você deixa lá de molho e depois você já vira ele e já deixa vira, já tá horas. Pronto. E tá pronto. Então, aqui em casa o marido ele faz um tanto assim nessa vasilha e coloca depois naquele escorredor de legume. Isso, um grão maior. Isso, você pode fazer numa peneirinha também, tem pessoas que usam peneirinha, coloca ali na peneirinha e deixa ali na peneirinha. O importante é ele ficar mais 12 horas fora da água, ele ficar no ar. A lentilha, ela começa a brotar, gente, esse é pouquinho o grão de bico, mas a lentilha, ela brota, que fica um monte de verdinho assim pra cima, é a coisa mais linda, e é deliciosa. Ali tá riquíssimo em nutrientes, ali tá rico em sais minerais, em enzimas, aquilo ali é clorofila, tudo que o nosso organismo precisa. Ai, que delícia. Então, vamos mais pergunta aqui. Para fermentar, é somente vidro? Em vidro? Ou pode ser alguma vasilha, já foi. Cada alimento coloca um produto, tipo uns colocam água e outros fio de azeite? Ah, tá, ela me perguntou, entendi a pergunta dela. Normalmente, o ideal é você fermentar no vidro, mas pode ser no plástico também. E tem que ter sempre o cuidado que fermentação gera gás. Então, tem que dar esse alerta. Então, se você vai colocar para fermentar, não encha o vidro completamente, deixa um espaço ali de uns 3 dedos, mais ou menos, para fermentar e o gás subir ali, e senão pode até explodir seu vidro. Tá? É forte, é muito potente, chega a explodir o vidro. E enquanto estiver nesses 3, 4 dias fermentando, não enrosca a tampa do vidro de uma vez, não. Deixa uma folguinha pequena, porque aí o excesso de gás vai saindo por aquela folguinha, tá? Pode fazer um furinho? Não precisa, não é necessário. Só na rosca do vidro você deixa ela frostinha, para apertar menos. Porque aí o excesso de gás vai saindo. Passou esses 5 dias, já não tem tanto problema mais. Aí você já pode enroscar e deixar guardado e ir consumindo aos poucos, tá? Outra coisa que ela perguntou aí da água e do azeite. A água, quando o alimento solta a água,
você cobre ele com aquela água que ele solta, que você vai cozinhar ele com a mão, ele vai soltar água, vai jogar os temperos ali, vai amassar bem, ele vai soltar bastante água, chuchu, berinjela, repolho, eles soltam muita água. Aí você vai apertar ele bem, tirar aquele excesso de água, aquela massinha que formou, você vai colocar dentro do vidro e apertar bem. Aí cobre com aquela água e vem com um saquinho de plástico com água pesando para ela não subir. Tá? Isso que faz. Essa contém água. Agora, tem alimentos que não geram água. Como, por exemplo, os grãos de bico. Não gera água. Eles são mais secos. Então, o que você faz? Tempera direitinho. Aí, como ele não gera água, você vai jogar um fio de azeite para selar ali, para poder evitar o contato com o oxigênio. Olha, entendeu? Fantástico. Esclareceu demais aqui. Vamos mais pergunta aqui. Qual a quantidade de semente de girassol geminada podemos comer no dia? Tem uma quantidade máxima? Não, uma diferença. Quando você come alimento cozido ou congelado, o excesso, o seu organismo transforma em toxina, ácido úrico, colesterol alto, triglicérides alto. Quando você come um alimento vivo ou fermentado em excesso, o seu organismo joga para fora o excesso, nas fezes, no suor, na urina. Na urina. Ele mesmo consegue eliminar todo. Então não vai virar toxina, não tem risco de ser prejudicial. Então você pode comer o tanto que o seu organismo pedir, tanto que tiver com vontade, se está saboroso. Se está gostoso, se você está gostando, pode comer à vontade. Não tem que preocupar com essa questão que está sendo muito, está sendo pouco, não. Ele faz a seleção do que ele precisa e do que ele não precisa. Ótimo. Agora não podemos deixar de falar do leite, que muita gente tem intolerância à lactose, por exemplo, né? E a gente é o único mamífero que continua consumindo leite a vida toda, assim, né? E tem vários tipos de leite que a gente pode fazer desses grãos e que são muito ricos pra gente, né? Pode falar um pouquinho disso pra gente também, Laurita? Dá uma dica aí pra gente. O leite, principalmente o girassol, né? Vamos começar pelo girassol. O girassol da Laurita. Dá pra fazer leite, dá pra fazer suco verde, dá pra fazer patê, dá pra fazer sopa, dá pra fazer um monte de coisa com girassol. Então comece pelo girassol. O que é fazer um leite de girassol? Você germinou, no processo que eu expliquei antes, 12 horas, bate ele no liquidificador com água filtrada, ou um suco de fruta, se você quer um leite saborizado, ou bate com suco de laranja, bate com maçã e água, ou maçã e água de coco, fica mais gostoso ainda. Ai, que delícia! Fica muito bom, gente. E quando coloca água de coco, dá um plus nesses leites todos. E a água de coco é um excelente remédio para bactérias e vírus, né? O coco, ele tem o poder de limpar bactérias do nosso corpo. Então é muito bom a gente consumir água de coco. Aí você bate ele no liquidificador, tritura bem e coa naquele coadorzinho de pano, a panelinha furada nossa, o voal, que a gente faz o suco verde. Ou se você não tem um voal, pode pegar um pano fininho que você tiver, que dá para coar. Porque o voal é aquele paninho de cortina que todo mundo conhece. Então, você pode usar aquele paninho para você coar, que é o melhor que tem, porque ele não deixa passar resíduo nenhum. A Laurita ama o girassol, gente. Tudo dela é o girassol. Mas eu amei o de castanha. Eu amei quando você fez lá na castanha é delicioso. Gente, não tô brincando, gente. Não é coisa assim, natureba, não. É porque realmente, é muito, muito bom. Experimenta que você vai gostar, vai mudar a sua alimentação. Mas eu gosto de colocar o girassol, porque as pessoas têm um mito na cabeça de que a alimentação viva é cara. Aí quando você fala castanha é caro. Mas o girassol é gostoso, mas você não paga caro num quilo de carne, você não paga caro num sapato, numa roupa, e você não pode pagar caro num quilo de castanha para você comer, por tratar do seu corpo. Eu falo isso. É verdade, valoriza o seu corpo. Deixa de comprar um sapato e compra um quilo de castanha. Entendeu? O povo gasta tanto, às vezes, com vinho caro, com chocolate caro. Eu, por exemplo, um chocolate. Mas compra também uma castanha para poder dar uma Um quilo de castanha, olha, eu vou te ser sincero, 1 quilo de castanha, por exemplo, eu comprei esses dias, macadâmia, eu amo macadâmia, é cara a castanha, mas eu me dou de presente. Presente, gente, se presentei. Eu me presentei com macadâmia, eu amo macadâmia, então eu pago R$80 num quilo de castanha macadâmia, por exemplo. Mas ele dá para mim fazer, sabe quantos litros de leite?
É muito, No né? mínimo, no mínimo 80 litros de leite. Rende muito, gente. Rende. A gente acha que é caro, mas ele rende bastante. Rende bastante. E além do que, a comida fica muito saborosa, muito gostosa. E você não vai fazer só leite de castanha, você pode fazer uma farofa, você pode fazer um patê, você pode fazer um monte, pode fazer vitaminas, um monte de coisa. Então você começa a criar com aquilo ali. Ai, que então, Nossa, esse é bom demais. Conta pra gente como é que faz pra quem tá vendo a live, quem não participou desse curso igual eu, como que faz o leite aí. Você coloca a água de coco, a castanha... Bate com a castanha. Se a castanha já não tem casca, qual é o caso seu aí, pode ser uma amêndoa ou uma castanha de Pará, ou mesmo uma macadâmia, você bate e coa no coadorzinho, tá pronto o leite também. Mas eu aproveito tudo, às vezes eu vou fazer uma vitamina, eu nem coo, já jogo a castanha com a água de coco ali, a banana, tá pronto, por que eu vou coar ainda? Eu já como tudo. E quem quiser coar e tomar só o leite, pega aquele resíduo que sobrou ainda, do coadorzinho ali, tempera ele com limão, com cebola, alho, vira uma farofinha deliciosa e você coloca na comida. Eu tô desperdiçando, gente, a parte do negócio aqui, agora eu vou fazer... Não, joga fora, tempera, fica uma farofinha, rala uma cenourinha junto, joga uma cenourinha no meio, umas fosfor de cheiro verde, vira uma farofinha maravilhosa. Você vai aproveitar tudo, vai ser um investimento, mas que vai render muito, gente. Você vai ver que vai fazer diferença. Você não vai jogar nada fora, você não joga nada fora, não desperdiça nada. E a casca dos legumes que você usa, você ainda faz compostagem, que você vai jogar adubar suas plantas, então na alimentação viva a gente aproveita tudo, não desperdiça nada. A Marina que faz também compostagem, tem aquelas caixas lá que faz compostagem aqui em casa, tem as minhocas, tudo, eu separo, né? Quem cuida das minhocas mais é ele, mas fica lá e depois jogo tudo das minhas plantas, na hora de pôr nas minhas plantas aquele fertilizante, eu quero, me dá o fertilizante, tá terra boa. Exatamente. E é bom que a gente aproveita tudo. Tem algumas cascas de alimento que a gente pode usar também na alimentação, né, que eles falam, e outras você pode colocar na composteira, para você poder estar aproveitando tudo, na verdade. Tudo, né? exatamente. Tem algumas cascas que tem vitamina também, né? Tem muita casca que tem vitamina, folha, às vezes da beterraba, outras coisas que também tem muita vitamina, né? Então essa é a consciência que a gente quer levar para o povo da alimentação viva, né? Porque, veja bem, o lixo que você junta comendo alimentos processados, industrializados, empacotados, e o lixo que você junta comendo alimento vivo. Exatamente. O que você leva de nutrição para dentro do seu corpo comendo alimento vivo? O que você leva de nutrição para dentro do seu corpo comendo alimento processado, industrializado? Várias coisas. Mais fácil? A gente teve aqui na Dedico Convida também falando meio ambiente, mas isso também é meio ambiente, né? Você fazer alimentação viva, também tá ligado, tá tudo relacionado aí. Por isso que é uma filosofia de vida, não é só a alimentação em si, mas tudo que está por detrás dessa filosofia, dessa forma de enxergar a vida, de se ver, de cuidar da sua saúde, de despertar a consciência para esse autocuidado, de despertar a sua consciência para a sua saúde, despertar a consciência porque eu posso me nutrir melhor, eu posso me alimentar melhor, isso vai fazer bem para minha energia, eu vou ficar mais bem-humorada, mais alegre, mais saudável, enfim. Eu acho que foi muito, muito bom estar com você, Laurita. Amei a live de hoje, gente. Essa convidada realmente brilhantou minha vida. Obrigada. Eu tive com ela, fazendo o curso dela, que é fantástico. Quem quiser saber mais também tem um instituto, né, Girassol, que ela idealizou. Tem ela também nas redes sociais, no Instagram dela, que é Laurita Casagrande. Então, se vocês quiserem saber mais... também, tá? Pode entrar no Facebook, pode mandar no WhatsApp também. Então, só entrar em contato, tá? Não sou muito, que vocês viram aí que eu não sou muito boa da informática, mas o básico a gente arranha. Não, foi ótimo. A sua presença aqui foi maravilhosa, esclareceu muitas dúvidas. A gente tem muito que agradecer aqui, porque é uma presença que realmente despertou mais consciência e trouxe opções aí práticas para você acrescentar no seu dia a dia. Não é que você vai mudar toda a sua alimentação, mas acrescenta uma coisa gostosa, saborosa. Isso. Abre sua mente para experimentar essas coisas novas. Gemina um dia para você ver como é que funciona. É fácil de fazer, não é difícil, gente. E você vai ver como é maravilhoso. É maravilhoso, muda a vida aqui, ó. Todo mundo agradecendo muito.
pedindo mais live aqui, ó, mais uma live para Laurita. Laurita é ótima, gratidão. Nós, gente, muitos. Um monte de gente falando que já vai fazer agora. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente na live. Depois, se quiser mais informações, pode ir atrás do Instituto Girassol, também do Movimento Girassol, que ela idealizou. Ela que passou receitas aqui pra gente de como germinar, de como fermentar, de como fazer leite. Ó, vai ser um plus aí, alegre, feliz, que vai trazer mais nutrição de uma forma muito saborosa para o seu dia a dia. Muito obrigada, Laurita, pela sua presença, pelo seu sorriso, pela sua disponibilidade e por toda essa bondade, esse coração seu de estar disponibilizando tanto conhecimento que transforma as vidas de tantas pessoas e traz mais saúde para a gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Obrigada ao Movimento Dedico por essa oportunidade. E que possamos, cada um, né, com a sua parcela de ajuda, contribuir para que esse universo nosso cada vez mais se regenere, cada vez mais seja amor e cada vez mais seja luz. E essa luz tem que começar dentro de cada um de nós. Então a gente tem que começar a ver o universo que nós somos primeiro, para depois a gente conseguir enxergar o lado de fora. Ai, okay? Que lindo! E vamos na mensagem do mestre, que o amor é para todos, o amor é para agora! É isso, beijos! Tchau, tchau!